Mística Cidade de Deus, capítulo 4, livro 6, tomo 3, de Santa Maria de Ágreda. Perturbação do demônio ante os milagres de Cristo. Herodes prende e manda degolar São João Batista. O batismo de João e o de Cristo. Prosseguindo sua pregação em milagres, o Redentor do mundo saiu de Jerusalém e permaneceu na Judéia algum tempo. O evangelista São João diz simplesmente que batizava, mais adiante explica que batizava por mão de seus discípulos, na mesma ocasião em que seu precursor João batizava em Enom, às margens do Jordão, nas proximidades da cidade de Salim. Seus batismos não eram iguais. O do precursor era apenas com água e batismo de penitência. O do Salvador era seu próprio batismo, a justificação mediante o eficaz perdão dos pecados, com efusão da graça em virtude, como acontece agora. Além destes invisíveis efeitos e eficácia do batismo de Cristo, acrescentava-se a eficácia de suas palavras, de sua pregação e a força da confirmação por seus milagres. Por estes motivos, acorreram a ele mais discípulos e seguidores que ao Batista. Cumprindo-se o que o santo dissera, convinha que Cristo crescesse e que ele diminuísse, conforme João 3,30. Ordinariamente, Maria Santíssima assistia à administração do batismo de Cristo Nosso Senhor, conhecendo os divinos efeitos que produzia nas almas aquela nova regeneração. Como se fora ela que os estivesse recebendo, agradecia ao seu autor com cânticos de louvor e grandes atos de virtude. Com estas maravilhas, adquiria novos e incomparáveis merecimentos. Conciliábulo de Lúcifer. Quando a vontade divina permitiu que Lúcifer e seus ministros se erguessem da derrota que sofreram pelo triunfo de Cristo no deserto, voltou o dragão a investigar as obras daquela humanidade santíssima. Assim o permitiu sua providência divina para que, permanecendo sempre oculto a este inimigo, o principal mistério, conhecesse alguma coisa do que convinha para ser inteiramente vencido através de sua própria malícia. Conheceu o grande fruto da pregação, milagres e batismo de Cristo Senhor nosso, e que por este meio inumeráveis almas se libertavam de sua tirania, saindo do pecado e reformando suas vidas. O mesmo conheceu a respeito da pregação e batismo de São João, embora sempre ignorasse a diferença entre ambos, os mestres e seus respectivos batismos. Destes fatos, porém, conjecturou a ruína de seu império se os novos pregadores Cristo e São João continuassem suas atividades. Esta novidade deixou Lúcifer perturbado e perplexo. Reconhecia a fraqueza de seu poder para resistir à força celeste que emanava daqueles novos homens e sua doutrina. Inquieto em sua soberba por estes receios, reuniu outro conciliábulo com os demais ministros das trevas e lhes disse: Nestes últimos anos, temos encontrado pelo mundo grandes novidades. Cada dia vão aumentando e com elas os meus receios de que o Verbo divino já tenha vindo, conforme prometeu. Mas ainda que eu tenha examinado todo o orbe, não acabei por descobri-lo. Contudo, estes dois homens que pregam e todos os dias me tiram tantas almas, me põem em suspeitas e preocupação. A um nunca pude vencer no deserto. O outro nos venceu e arrasou quando lá esteve, e deixando-nos amedrontados e enfraquecidos. Se continuam como começaram, todos nossos triunfos se converterão em derrotas. Ambos não podem ser o Messias, tampouco entendo se algum deles o é. Todavia, arrancar tantas almas do pecado é façanha tão árdua que ninguém até agora o conseguiu como eles. Isto supõe especial poder que precisamos investigar e saber de onde procede. Como acabarmos com estes dois homens? Para este fim, segue-me. Ajudai-me com vossas forças, astúcia e sagacidade, do contrário, virão a se aniquilar os nossos projetos. Novas perseguições de Lúcifer. Com este arrazoado, decidiram aqueles ministros da maldade perseguir novamente a Cristo Salvador nosso e a seu grande precursor João. Como, porém, não penetravam os mistérios escondidos da sabedoria incriada, ainda que apresentassem muitos argumentos e tirassem grandes conclusões,
eram todas absurdas e sem base. Estavam alucinados e confusos por ver de um lado tantos prodígios e de outro indícios completamente diferentes dos que eles supunham para a vinda do Verbo encarnado. Lúcifer reuniu os demônios para instruí-los melhor em seus maliciosos planos. Deveriam inquirir e descobrir a causa do abatimento que sentiam, oferecendo-lhes grandes prêmios de domínios em sua república da maldade, para que a malícia destes infernais ministros mais se enredasse em sua confusa indignação, permitiu o mestre da vida que tivessem maior conhecimento da santidade do Batista. Ainda que não fazia milagres como Cristo nosso Redentor, os sinais de sua santidade eram grandiosos e muito admiráveis nas virtudes exteriores. Por sua vez, o Salvador lhe ocultou muitos dos prodígios que operava, e deste modo, pelo que chegara a saber, o dragão via grande semelhança entre Cristo e João. Neste engano, não sabia a qual atribuir ofício e dignidade de Messias. Ambos, dizia consigo, são grandes santos e profetas. A vida de um deles, embora sem coisas maravilhosas, é extraordinária e singular. O outro faz muitos milagres. A doutrina que pregam é quase a mesma. Ambos não podem ser o Messias, mas sejam que for, são santos, grandes inimigos para mim. Hei de persegui-los até liquidar com eles. O Batista é interrogado pelos judeus. Estes receios do demônio começaram desde que viu São João no deserto. Tão prodigioso modo de viver desde a infância pareceu-lhe superior às forças de um puro homem. Por outro lado, conhecendo algumas obras de virtude de Cristo nosso Senhor, não menos admiráveis, punha-se a comparar um com o outro. Como, porém, o Senhor vivia de modo mais comum, não separado dos homens, Lúcifer se ocupava mais em descobrir quem seria São João. Por este fim, incitou os judeus e fariseus de Jerusalém a enviarem sacerdotes e levitas para interrogar o Batista, se era o Cristo, como eles pensavam por sugestão do inimigo. Essa sujeição foi muito forte, pois, sendo o Batista da tribo de Levi, logicamente não podia ser o Messias. As Escrituras declaravam ser da tribo de Judá e os sacerdotes sábios na lei não ignoravam essas verdades. O demônio os obscureceu e os obrigou a fazerem aquela pergunta que encerrava uma dupla malícia de Lúcifer. Se João respondesse que era o Messias, o demônio alcançaria o que desejava saber. Se respondesse que não era, restaria a possibilidade do Batista se envaidecer no conceito que dele faziam, comprazer-se na estima dos homens e usurpar de todo ou em parte a honra que lhe atribuíam. Com esta malícia, Lúcifer esperou com grande atenção uma resposta de São João. Resposta do Batista. O santo precursor, com admirável sabedoria, respondeu confessando a verdade, mas de tal modo que deixou o inimigo vencido e mais atrapalhado que antes. Respondeu que não era o Cristo. Tornaram os judeus a lhe perguntar se era Elias. Estava escrito que Elias viria antes do Messias, e como os judeus não sabiam discernir entre sua primeira e segunda vinda, fizeram essa pergunta ao Batista. Ele respondeu em João 1:21, que não era Elias, mas a voz que clamava no deserto, como disse Isaías. Isaías 40:3, para que preparasse os caminhos do Senhor. Todas as insistências destes embaixadores foram sugeridas pelo inimigo, pois lhe parecia que se São João era justo, diria a verdade, e se não, descobriria claramente quem era. Quando, porém, ouviu dar-se o nome de Vós, ficou perturbado, suspeitando-se com tal denominação queria dizer que era o Verbo eterno. Cresceu-lhe a dúvida, advertindo que São João não quisera revelar com clareza aos judeus quem ele era. Concebeu suspeita de que o chamar de vós havia sido dissimulação. Se dissesse que era a palavra de Deus, manifestava que era o Verbo. Para ocultar essa identidade, não se chamava palavra, e sim voz. Assim confuso andava Lúcifer a respeito do mistério da encarnação, pensando que os judeus tinham ficado enganados. Ele o ficou muito mais com toda a sua depravada teologia. Herodes e Herodíades. Aquele fracasso enfureceu ainda mais o demônio contra o Batista. Lembrou-se quão mal havia saído das batalhas que travara a sós com o Senhor e que também São João não conseguira derrubar em culpa de alguma gravidade. Resolveu fazer-lhe guerra por outro caminho e logo o encontrou muito a propósito.
O santo repreendia Herodes pelo escandaloso adultério em que vivia com Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, de quem a tinha tirado, como dizem os evangelistas, conforme Mateus 14:3, Marcos 6:17, Lucas 3:19. Conhecia Herodes a santidade e bom senso de São João, tinha-lhe respeito, temor e ouvia de boa vontade. Esta boa influência que a luz e a razão produziam no mau rei era pervertida pela execrável e desmedida ira da torpíssima Herodíades e de sua filha, semelhante à mãe nos costumes. Fascinada pela paixão e sensualidade, a adúltera estava bem disposta para ser instrumento do demônio, em qualquer maldade. Incitou o rei para degolar Batista, sendo primeiro instigado pelo inimigo e a conseguir tal intento por qualquer meio. Havendo aprisionado, conforme Marcos 6,17, quem era a voz de Deus, o maior entre os nascidos, chegou o dia em que Herodes celebrava seus malfadados anos, seu aniversário. Fez um banquete e sarau aos magistrados e grandes da Galileia, conforme Marcos 6,21, de onde era rei. A desonesta Herodíades introduziu na festa sua filha para bailar diante dos convidados. Agradou tanto ao adúltero e cego rei que este se obrigou com juramento a dar à dançarina tudo o que ela desejasse, ainda que fosse a metade do seu reino. Manejada pela mãe e ambas pela astúcia da serpente, pediu mais do que muitos reinos. Pediu a cabeça do Batista num prato. O rei acedeu por ter jurado e por se ter sujeitado a uma desonesta e vil mulher. Os homens reputam ignomínia e insulto serem chamados mulher. Para este nome os priva da superioridade e nobreza de seu sexo. Maior baixeza, porém, é ser menos que mulher, deixando-se governar por seus caprichos, porque menor e inferior é o que obedece e maior o que manda. Apesar disso, há muitos que se sujeitam a esta vileza, sem considerá-la rebaixamento, tanto maior e mais indigno quanto é mais vil e execrável uma desonesta mulher. Perdida desta virtude, nada lhe fica que não seja muito desprezível e detestável, aos olhos de Deus e dos homens. Por Herodes, na prisão, muito foi favorecido por nosso Salvador e por sua divina mãe. A grande senhora, o Batista na prisão. Por instigação de Herodíades, o Batista já tinha sido encarcerado por Herodes. Na prisão, foi muito favorecido por nosso Salvador e por sua divina mãe. A grande senhora mandou seus santos anjos visitá-lo muitas vezes e em algumas ordenou-lhes que lhes levassem alimento por eles preparado. Por sua vez, o Senhor da Graça lhe concedeu grandes favores espirituais. O demônio, porém, que desejava acabar com São João, não deixava o coração de Herodíades em paz até vê-lo morto. Aproveitou-se da oportunidade do sarau e inspirou ao rei Herodes aquele estulto juramento e promessa à filha de Herodíades. Em seguida, mais o obscureceu, para que impiamente julgasse desonra não cumprir o iníquo juramento com que confirmara a promessa. O resultado foi mandar cortar a cabeça do precursor João Batista, como consta no Evangelho, Marcos 6,27. Neste momento, Maria Santíssima conheceu o interior de seu Filho Santíssimo pelo modo que costumava que se aproximava a hora do Batista morrer por causa da verdade que pregara. Prostrou-se a Mãe Puríssima aos pés de Cristo Nosso Senhor e entre lágrimas pediu-lhe que assistisse nesta hora seu servo e precursor João, que o amparasse e consolasse para que a seus olhos fosse mais preciosa a morte que sofreria por sua glória e em defesa da verdade. Jesus e Maria visitam o Batista. Respondeu-lhe o Senhor que se agradara do seu pedido e iria cumpri-lo plenamente junto com ela. Logo, por divina virtude, Cristo, Nosso Senhor e Maria Santíssima foram transportados milagrosamente e invisivelmente ao cárcere, onde se encontrava o Batista, preso com cadeias e maltratado com muitas feridas. A impuríssima adúltera, desejando liquidá-lo, havia mandado 6 criados açoitá-lo, o que fizeram em 3 ocasiões para comprazer a patroa. Por este meio, pretendeu aquele tigre tirar a vida do Batista antes da festa de Herodes. O demônio incitou aqueles cruéis servos para que com grande raiva o maltratassem com palavras e atos. Arremessaram grandes insultos e blasfêmias contra sua pessoa e contra a doutrina que pregava, pois eram homens extremamente perversos, dignos criados e confidentes de tão infeliz mulher.
adúltera e escandalosa. A presença corporal de Cristo e de sua Mãe Santíssima encheu de luz e santificou o cárcere do Batista. Acompanhavam aos reis do céu grande multidão de anjos, enquanto os palácios do adúltero Herodes eram habitados por imundos demônios e ministros mais criminosos do que quantos estavam encarcerados pela justiça. Palavras de Cristo ao Batista. O santo precursor viu o Redentor do mundo e sua Mãe Santíssima cheios de esplendor e acompanhados pelos coros de anjos. No mesmo instante, caíram-lhe as cadeias, cicatrizaram-se suas chagas e, cheio de incomparável alegria, prostrou-se em terra com profunda humildade e admirável devoção. Pediu e recebeu a bênção do Verbo encarnado e de sua Mãe Santíssima, que passaram com ele alguns momentos em divino colóquio. Não me detenho a referir tudo, mas só o que mais tocou meu tíbio coração. Com amável semblante e bondade, disse o Senhor ao Batista: João, meu servo, como vos antecipais a vosso mestre em ser açoitado, preso, maltratado e em oferecer a vida pela glória do meu Pai antes de mim? Muito se adiantaram vossos desejos, pois gozais tão depressa a recompensa de padecer tribulações, tais como as reservo para minha humanidade. Com isto, o meu eterno Pai renumera o zelo com que desempenhaste o ofício de meu precursor. Cumpram-se vossas afetuosas ânsias, e apresentai o pescoço ao cutelo, pois assim o quero, para que recebais minha bênção e a bem-aventurança de padecer e morrer por meu nome. Ofereço a meu Pai a vossa morte, enquanto se espera a minha. Resposta de São João. A virtude e suavidade destas palavras encheram o coração do Batista com tanta doçura de amor divino, que por alguns momentos não pôde pronunciar palavra. Fortalecido, porém, pela graça divina, entre muitas lágrimas, respondeu ao seu Senhor e Mestre, agradecendo aquele inefável favor incomparável entre os maiores que recebera de sua liberalidade. Disse-lhe do íntimo da alma: Eterno bem, Senhor meu, minhas penas e tribulações jamais podiam merecer tal favor e consolo, como gozar da real presença vossa e de vossa digna mãe, minha Senhora. Sou indigno deste benefício, para que fique mais exaltado vossa imensa misericórdia. Dai-me, Senhor, licença de morrer antes que vós, e para que vosso nome seja mais conhecido. Recebei o meu desejo de que, por vosso amor, minha morte fosse mais penosa e demorada. Triunfem de minha vida, Herodes, os pecados e o mesmo inferno, que eu a entrego com alegria por vós, meu amado. Recebei-a, Deus meu, com agradável sacrifício. E vós, Mãe de meu Salvador e Senhora minha, volvei a vosso servo os clementíssimos olhos de vossa amável piedade. E guardai-me sempre em vossa graça, como mãe e causa de todo bem. Em toda a minha vida desprezei a vaidade, amei a cruz que meu Redentor há de santificar, e desejai semear nas lágrimas. Apesar disso, jamais mereci esta alegria, que me tornaram doces os tormentos, suaves minhas prisões, e a própria morte apetecível e mais amável do que a vida. Degolação do Batista. Estava a dizer estas palavras quando entraram no cárcere 3 criados de Herodes e um carrasco, pois a implacável ira de tão cruel quanto a adúltera mulher, tudo providenciara sem perda de tempo. Executaram a ímpia ordem de Herodes e degolaram o santo precursor. No momento em que deram o golpe, o sumo sacerdote Cristo, que assistia ao sacrifício, recebeu em seus braços o corpo do maior entre os nascidos e sua Mãe Santíssima sustentou em suas mãos a cabeça. Ambos ofereceram ao Eterno Pai aquela hóstia no sagrado altar de suas divinas mãos. Isto foi possível não só por estarem os reis supremos invisíveis para os circunstantes, como por haver surgido entre os criados de Herodes a discussão sobre qual deles havia de lisonjear a infame dançarina e a sua ímpia mãe, levando-lhes a cabeça de São João. Nessa competição se embaraçaram tanto que, sem notar, um deles pegou a cabeça que a rainha tinha nas mãos e, seguido pelos outros, foram entregá-la num prato à filha de Herodíades. A Santíssima Alma do Batista foi enviada por nosso Redentor ao limbo, conduzida por grande multidão de anjos.
A sua chegada renovou a alegria dos santos pais que ali se achavam. Os reis do céu, Jesus e Maria, voltaram ao lugar em que estavam antes de ir visitar João. Sobre a santidade e excelência deste grande precursor, muito se escreveu na Santa Igreja. Ainda que faltem algumas coisas das que entendi, não posso deter-me a escrevê-las, para não me desviar da minha finalidade nem alongar mais esta divina história. Digo apenas que o feliz precursor recebeu muitos e grandes favores de Cristo, nosso Senhor e sua Mãe Santíssima durante toda a sua vida, em seu ditoso nascimento no deserto, na pregação e em sua santa morte. A nação alguma o poder divino concedeu tantos benefícios. Doutrina da Rainha do Céu Maria Santíssima. O santo e o ímpio. Minha filha, resumiste muitos mistérios deste capítulo, mas nele se encerra grande ensinamento para ti e para todos os filhos da luz, conforme entendeste. Grava-o em teu coração e repara atentamente a grande distância que havia entre a santidade e pureza do Batista e a fealdade abominável de Herodes. Um pobre despojado, maltratado, perseguido e encarcerado. O outro rei poderoso, regalado, servido e entregue a delícias e torpezas. Ambos tinham a mesma natureza, mas em condições tão diferentes, por um haver usado bem e o outro mal da própria liberdade e vontade e das coisas visíveis. A penitência e pobreza de São João, sua humildade, despojamento, tribulações e zelo pela glória de meu Filho Santíssimo, alcançaram-lhe a graça de morrer em suas mãos e nas minhas, benefícios tão singular que ultrapassa qualquer ponderação humana. Ao contrário, o falso e a soberba de Herodes, sua vaidade, tiranias e torpezas levaram-lhe à infeliz morte executada por um ministro do Senhor, anjo, e depois aos castigos das penas eternas. O mesmo acontece no mundo agora e sempre, ainda que os homens não o advirtam nem o temam. Assim, enquanto uns amam, outros temem a vaidade, o poderio e a glória do mundo, que se acaba e se desvanece mais que a sombra e é mais corruptível do que a erva. Os caminhos da perdição e os da santidade. Não se lembram os homens do seu principal fim e do abismo em que os lançam os vícios, ainda na vida presente. Não pode o demônio tirar-lhes a liberdade, nem ter poder imediato sobre ela, contra a vontade do homem. Quando, porém, este lhe a entrega por repetidos e graves pecados, chega a dominá-la de tal modo que a transforma num instrumento que se sujeita a quantas maldades lhe propõe. Vendo tantos e tão lamentáveis exemplos, não acabam os homens de se convencer deste tremendo perigo. Não ponderam até onde podem chegar os juízos justos de Deus, do Senhor, como aconteceu a Herodes e a sua adúltera, por causa de seus pecados. Para levar a alma a este abismo de maldade, Lúcifer conduz os mortais pela vaidade soberba, glória do mundo e seus torpes deleites. Apenas isto lhes oferece e apresenta como grande e apetecível. Os ignorantes filhos da perdição soltam o freio da razão, seguem as inclinações e torpezas da carne e se fazem escravos de seu mortal inimigo. Minha filha, o caminho da humildade, do abatimento das aflições é o que ensinamos. Cristo, meu Filho Santíssimo e eu. Esta é a estrada real da vida que fomos os primeiros a trilhar. E nos constituímos por especiais mestres e protetores dos aflitos e atribulados. Quando nos chamam em suas necessidades, os assistimos de modo maravilhoso, com especiais favores. Deste amparo se privam os seguidores do mundo e de seus vãos deleites, desprezadores do caminho da cruz, para que este fosse chamada e atraída com a suavidade de meu amor e doutrina. Segue-me e trabalha para imitar-me, pois achaste o tesouro escondido e a pérola preciosa por cuja posse te deves privar de todas as coisas terrenas e de tua mesma vontade, no que for contrária à do Altíssimo Senhor. Fiat.